Olá, amigos e amigas, torcedores e torcedoras. Sejam todos bem-vindos, um grande abraço. Você está na sua TV Farol, canal 16, em todo o estado de Alagoas e também no canal 8 da NET. 16 aqui na TV aberta e canal 8 da NET. Vamos repercutir a vitória também do Clube de Regatas Brasil. Repercutir, aliás, grande repercussão de uma vitória de virada sensacional diante da equipe da Chapecoense. CRB levou 1-0, depois virou o jogo com um show de Fabinho e Anselmo Ramon. O ataque pelo menos funcionou, né? Só foi colocar o Richard um pouquinho no banco para ele aprender e funcionou. Daqui a pouco também os gols da vitória do Galo, 2-1 de virada. E as entrevistas coletivas do Gilson Clay. Na entrevista tá imperdível, hein? Sensacional. Perguntaram o que é que tá faltando. Você vai assistir o que ele respondeu. E a coletiva também do técnico Daniel Paulista, falando das virtudes e dos defeitos, do CRB no jogo em que o Galo venceu e saiu, lá de baixo e agora momentaneamente, o Clube de Regatas Brasil assume a 7ª posição. Pode ser ultrapassado, porque esse jogo foi a abertura da 14ª rodada. O CSA só joga na quinta-feira. Aliás, amanhã a gente vai repercutir, só falar do Centro Esportivo Alagoano, porque é o dia do jogo diante da equipe do Grêmio. CSA e Grêmio com transmissão no YouTube e na rede. Grande abraço para você, para falar também da vitória do Galo diante da Chapecoense. Que jogão, hein, Martins? Você narrou 3 gols. Que jogo bom, que jogo movimentado e jogo bom com 3 gols. Melhor ainda com a vitória sensacional de Alagoas. O Clube de Regatas Brasil. Tudo bem, Williams Martins? Tudo bem, Veri, tudo bem. E um abraço para você que está nos acompanhando de casa, aí na TV Farol. O programa tá na rede, muita informação. Clube de Regatas Brasil vencendo mais uma fora de casa, de frente à Chapecoense aí, que veio da primeira divisão. Entrevistas coletivas, o que a gente vai falar aqui também, o que melhorou no CRB, o que precisa melhorar. E muita coisa vai rolar aqui. Um programa recheado para você que está em casa. Só a TV Farol, aliás, os gols também são exclusivos, Daqui a pouquinho, o estagiário com os 3 gols da partida. Agradecimentos especiais também à Chape TV também. E esses gols, você já sabe, nessa parceria. Agora, para a gente começar o programa, Williams Martins, o que é que você achou da partida? O que é que você achou do jogo? Porque daqui a pouco a gente vai repercutir isso aí, a escalação, e nós vamos falar porque escolhemos um Gum como o pior da partida e também o Anselmo Ramon como o melhor. No CRB nós tivemos unanimidade, na Chape não. Mas antes da gente falar dessa escalação que eu não gostei, admito, poderia ter não entrado com o Negueba, dar uma oportunidade aí de primeira para o Gabriel Conceição ou para o Richard, mas gostaria que você fizesse um resumo do que você achou da partida, Martins. Verdade, Um resumo do que eu achei da partida. Uma Chape que começou massacrando o CRB com muitos ataques, aquela pressão inicial que é característica, da Chape, enquanto você vai vendo os gols, você vai vendo os gols aí. Esse daí é o do Clube de Regatas Brasil, já foi o gol do empate, Mas a Chape começou pressionando muito, principalmente ali até os 30, 35 minutos do primeiro tempo, a Chapecoense dominou o jogo e o CRB conseguiu se segurar. A característica da Chape é fazer gol ali nos primeiros 20 minutos, primeiros 15 minutos. Não conseguiu, E não conseguiu com o CRB. Veio sair por da falha do Gum. Exato, veio ali sair nos 35, não foi, Veri? 35 a 34, depois dos 30 minutos. Então, e mesmo assim, porque teve uma falha ali do Gum no bate-rebate, sobrou para o Ederson. Porém, depois dos 30, ali até dos 40 em diante, o CRB conseguiu equilibrar já no primeiro tempo. Tanto é que no próprio primeiro tempo ainda, o CRB conseguiu ali o seu golzinho de empate, que você tá vendo aqui na tela os gols. O golzinho de empate do CRB, que fez o CRB descer para o vestiário um pouco mais leve também, Tirou aquele peso, tirou aquela pressão de você ter 45 minutos. É como se o jogo tivesse recomeçando 0-0, E o CRB que não esperava
realmente tomar aquele gol, veio com uma proposta um pouco mais fechada de esperar a Chape e quem sabe jogar por uma bola, terminou levando o gol, teve que correr atrás. Daí no segundo tempo, o CRB voltou, a Chape ainda tentou pressionar, mas a Chape parece que cansou um pouco, e daí o CRB aproveitou a situação, começou a mandar na partida. E quando a Chape achava que estava pressionando, achou espaços ali o CRB num contra-ataque muito rápido. Vale a pena ressaltar o preparo físico, né? Inclusive, principalmente por causa do Fabinho ali, né? Que ele atravessou praticamente o gramado inteiro para fazer o segundo gol ali. Então, foi o que eu achei do jogo, é que o CRB foi com uma proposta boa, começou com 3 zagueiros e tudo mais, só que o CRB estava perdido no começo, principalmente no primeiro tempo. O Anselmo Ramon foi o único que era o mais lúcido ali, que botou a cabeça no lugar. Foi por causa disso aí que nós escolhemos o Gum como pior ou por todo o contexto? Não, por todo o contexto, né? E também... A defesa bateu cabeça, né? Exato. Com 3 zagueiros não pode acontecer isso. Olha lá, olha. Que o CRB furou... tomou. Tá vendo? Parece furou de racha, e depois né? tentou chutar e bateu a bola. Ó, furou a primeira, ó. Ô, Gum, cara tão experiente, coloca a bola para escanteio, pô. Vira o lado. O princípio da defesa é nunca rebotear a bola para onde tá o atacante, cara. É sempre pro lado contrário. Pro escanteio. Aí, às vezes, o cara tem vergonha de colocar a bola para escanteio, para lateral, para não chamar o cara de limitado, né? Mas foi por todo o contexto que nós escolhemos o Gum como o pior da partida, né, Martins? Exato, né? Por esse gol, por todo o contexto também, o Gum que foi apagado nessa partida e também contou muito com a ajuda do Gilvan e do Wellington Carvalho, que estava por ali para ajudar mesmo, e foi o que fez a zaga ficar segura. Se não fosse essa falha aí do Gum, provavelmente o CRB passaria mais uma partida sem tomar gols. Daí, ontem, o que é que aconteceu? Brilhou a estrela do Fabinho e do Anselmo Ramon, que fez redimir o Gum. Por isso a torcida e todo mundo não caiu em cima do Gum aí, né? Esqueceu, né? Porque a brilhante apresentação do Fabinho... E, aliás, né, o Fabinho fez 2 gols, mas a nossa equipe escolheu o Anselmo Ramon, também pelo contexto. O cara faz 2 gols e vocês escolhem o Anselmo Ramon. Quem tá vendo os gols aí viu que foi que o Anselmo Ramon fez. As 2 jogadas, o primeiro fez o pivô, né? O CRB, olha que gol. Olha esse gol aí, ó. Recuperação de bola, o Fabinho tabela, ele dá um cortezinho, ó, pimba, golaço. Que gol foi esse do Clube de Regatas Brasil no finalzinho do primeiro tempo? Olha o pivô do Anselmo Ramon. Ele dá um toquinho, tira do zagueiro, mas tudo começou com o Anselmo Ramon. E daqui a pouco você vai ver o segundo gol, né, do Clube de Regatas Brasil, que dá o zagueiro da equipe da Chapecoense erra. O CRB vai no contra-ataque e de trivela o Anselmo Ramon. A mesma forma do contexto de escolher o Gum, o contexto também nos permitiu escolher o Anselmo Ramon como melhor, foi isso? Exato, o contexto, porque olha só, olha o posicionamento, ele se prepara, ele se coloca bem para posicionar. O Fabinho podia ter chutado, veja que ele ainda dá um toquinho, parecia videogame, ó. Olha agora, ele corta, tira o zagueiro e bate. Exato, né? Então, o Anselmo, e olha só, o Anselmo deu 2 assistências, ou seja, quando ele não tá fazendo gol, tá resolvendo a parada de outro jeito, né? Deixou por quê? Com um toque desse aí, com um pivô desse aí, lá quem é gols, que não faz um gol? Você falou que ele tem 5, né? Será que 2 assistências não poderia valer aí meio gol? Poderia. Mas olha só, olha como ele deixa o Fabinho tranquilo ali só para ajeitar e bater. Tem um segundo gol também, que foi uma assistência muito melhor e muita visão. Trivela, né? Que visão de jogo, né? Então, realmente, eu vi isso, um CRB que se perdeu no comecinho do jogo, mas depois, ao longo da partida, foi se encontrando, e daí você viu uma Chape que eu acho que cansou, ou os jogadores perderam, começaram o psicológico a afetar, né? Porque a Chape não vence em casa faz muito tempo, não vence ali na Arena Condá, né? Mesmo vencendo fora de casa. O brasileiro ainda não venceu na Arena Condá. O último
resultado positivo foi pelo Campeonato Catarinense. Mas, jogando pelo Campeonato Brasileiro, a Chape não venceu ainda. Né? E não é possível, quando levou 1-0, que o CRB, depois de perder para o Novo Horizontino, que estava 19 partidas sem vencer, perder da Ponte Preta, que estava 2 meses sem vencer, vai ser a primeira vitória da Chapecoense contra o CRB. Assim fica difícil, né, Martins? Agora, vamos analisar agora o estagiário, né, que colocou aí o card das escalações. Coloca aí na tela, depois desse gol aí, vamos ver o gol do CRB, o segundo gol que definiu aí a vitória regatiana, né? O passe do Anselmo, olha o passe do Anselmo Ramon, olha ele aí, ó. Né, recuperação de bola, olha o passe de trivela, ele entrega para o Fabinho, que ganha da zaga na velocidade e faz, na saída do goleiro, o segundo gol do Clube de Regatas Brasil, decretando a vitória. Então, estagiário, coloca aí na tela como foi que CRB e Chapecoense iniciaram a partida, as escalações para a gente poder analisar, para o torcedor entender como se caracterizou. O CRB que entrou com a formação que eu não gostei, ó, tá aí com um 3-5-2, com o Diogo Silva no gol, o Raul Prata, ala pela direita, o Romão, ala pela esquerda. Aí Gum, Gilvan e o Wellington Carvalho bateram cabeça no primeiro tempo. Aí, no meio-campo, o William Correia teve um problema, uma infecção viral, não foi para o jogo, nem viajou, ficou em Maceió, a direção guardou aí a 7 chaves para esconder também a escalação, como se isso fosse resolver alguma coisa por causa de um jogador, né, ganhar ou não o jogo. E aí o meio-campo do CRB terminou sendo esse aí que você está vendo, com o primeiro homem de marcação, o Martin, o Wallace, que para mim jogou muito bem, e ele colocou um pouquinho mais avançado aí, tá? Os 3 jogadores, né? O Martin e o Wallace no meio campo, aí o Negueba, o Fabinho e o Anselmo Ramon. Eu não gostei da escalação inicial. E aqui a gente não é comentarista nem repórter de velório, não, né? Que dá como era bom, não. Aqui a gente fala o que a gente disse, errando ou acertando. Na minha opinião, era para ter entrado com Gabriel Conceição, para ter dado uma chance para o Richard, mas resolveu. Porque o Negueba tem força, tem habilidade, mas falta um pouquinho de inteligência. E no segundo tempo ele cansou, mas ainda foi para cima do adversário. Depois, ele ainda usou o jogador Reginaldo no lugar do Raul Prata, entrou também o Iago Mendonça, né, no lugar do próprio Gilvan, que saiu cansado também, e usou o Richard, além do Gabriel Conceição. Então o técnico da equipe do Clube de Regatas Brasil só usou das 5, ele só usou 4 alterações. O Reginaldo, o Iago Mendonça, o Richard e o Gabriel Conceição. Não precisou fazer a 5ª. Você concorda, viu alguma alteração? Ou você gostou da escalação do Clube de Regatas Brasil desde o início, hein, Martins? Muito bem, então, realmente, eu concordo com você, viu, Veri? A escalação inicial ainda não estava perfeita para mim, vamos dizer assim, né? Eu até falei em outras partidas, viu? Até falei, por que não? O pessoal falou do Gum e do Gilvan e do Wellington Carvalho. Se era para jogar com 2, sempre falam o Gum e o Gilvan, ou o Gum e o Wellington Carvalho. E eu já questionei. O Gilvan não dá. O Gilvan, a zaga fica muito pesada. Exato, e eu questionei, né? Eu já disse... tem gente contestando o Gum, dizendo por que o Gum tem que ser titular. Mas eu interferência da direção, por que o Gum tem que ser titular absoluto se ele está falhando? Mas eu venho questionando isso já faz algumas partidas. Eu falo, então por que não Gilvan e o Wellington Carvalho? Mas é porque o Gum é capitão e tudo mais. Mas ele não está rendendo. Foi o exemplo de ontem. O gol foi a falha do Gum. Ele furou. Como é que um zagueiro experiente, jogador de Libertadores, né? Já disputou Libertadores aí, e você está numa pequena área, perigo de gol, e você vai chutar para frente e ainda fura. Como você tinha falado, pode botar para escanteio. Então, mas não foi só por causa de ontem. Não foi só por causa dessa falha do Gum. Porque o Gum vem sendo lento, o Gum tá deixando a desejar na velocidade, na explosão física. Ele não tem mais ele não é mais um garoto. Então, realmente, às vezes, para o bem do time, por mais líder que seja... Não foi nenhuma jogada assim, faltou força física, não. Faltou realmente ali senso, furou, habilidade, né, técnica também, que tudo isso ele tem de sobra. Exato. Então, daí, poderia ser com 2, mas concordo
com os 3 zagueiros ficou bom porque os alas podiam funcionar, mas não funcionou, porque o Raul Prata entrou muito mal nessa partida, na minha opinião. Não apoiou e nem conseguiu defender, né? E o Romão fazendo feijão com arroz, mas pegou um lateral muito bom, que é o Fernando, né? O lateral esquerdo da Chapecoense, que deu muito trabalho para os dois, porque o Fernando ficou alternando, né, os lados, principalmente ele dando trabalho também, né, ali, principalmente para o Raul Prata, que estava na direita. Exato. Então, daí o Fernando ele só foi um pouco mais neutralizado, digamos assim, depois da entrada do Reginaldo, que conseguiu entrar com gás fisicamente, conseguiu marcar um pouco mais, aí daí as ações do Fernando pela esquerda diminuíram. Porém, como o CRB entrou, a formação eu até acho legal, porque tem os alas, solta ali os laterais, mas na prática não deu certo, porque um dos zagueiros, que foi o Kuhn, por exemplo, falhou, bateu cabeça, a zaga também, muitas vezes com o Gilvan, e daí aconteceu que veio o Raul Prata, não jogou muito bem, o Romão fez o feijãozinho com arroz, aí daí vem o meio com o Martin e o Wallace, né? Eu sei que, beleza, o William Corrêa não pôde, não tem mais o Maicon, que saiu. O Longini, quando entra às vezes aéreo, não faz boas partidas. Aquilo que a gente disse, né? Tá perdendo jogadores e não tá conseguindo repor. Exato. Aí você tem o Vico, que quando entra não faz o papel dele, e realmente era a opção que tinha ali, né, para ele fazer. Eu ainda acho que talvez pudesse entrar com o Longini, mas o Wallace não deixa a gente falar isso, porque o Wallace entrou bem. Entrou muito bem. O Wallace fez o papel dele, não um papel de criação. Ainda arriscou, ainda tentou fazer gol, né? Exato. Teve uma bola que ele matou no peito ali, chutou de primeira, quase se entra num golaço. Exato. Então ele entrou bem, fez a parte dele, só que ele não fez a criação. Aquilo que o Maicon fazia, ele não fez. Aquilo que o próprio Diego Torres fazia também não fez, o Longini não tem feito. Aí o que aconteceu? Entrou o Wallace, ficou ajudando ali o Martin na contenção e também na saída de bola. Porém, o Anselmo teve que sair um pouco para fazer o camisa 10. Por pouco, sair muito, né? Sair muito para fazer o camisa 10. Acredite enquanto o Emerson estava apagado. Emerson foi apagado nessa partida. Daí brilhou a estrela do Fabinho junto com o Anselmo. Já que o Anselmo não estava lá na área, o Anselmo deu um jeito de dizer: toma, meu filho, faz. Já que ele não pôde fazer gol, mas ele conseguiu fazer com que um companheiro desse brilhasse. Fabelmo Ramon, não é isso? Exato. Inclusive a gente na jornada, né? Só fazendo análise rápida também, né? Para terminar esse primeiro bloco da Chapecoense, que tem 2 bons laterais, a zaga batendo cabeça com o Vitor Ramos e o Léo, né? Eu não gostei desse Léo. Depois ainda ficou brigando aí com o jogador... Claudinho. O Claudinho, horrível esse jogador que entrou. E um bom trio de ataque, né? O Orejuela, né? O Christian também, né? Que a equipe da Chapecoense entrou, treinada aí pelo Gilson Klein. Eu não entendo como é que a Chapecoense tem um time desse, com um técnico desse, e tá nessa situação. E também o jogador Christian. Então o Orejuela, olha aí, ó, o Christian e também o Ederson. E aí um bom goleiro também, né? Goleiro que quando precisou dele, né? O Wagner também. Sim. Mas, para mim, o Thiago Real ficou à parte, né, do que ele poderia render. E esse Léo é muito fraco, viu? Para ser capitão. E o Vitor Ramos, a idade não comprometeu, mas não conseguiu acompanhar. E esse trio, que eu disse, rapaz, vai preocupar o CRB. Tanto que o gol foi do Ederson. E o Gilson Kleina, que você vai acompanhar a entrevista coletiva daqui a pouco, no segundo bloco, não pôde fazer mais nada, né? Fez as alterações, as 5 alterações, e eu dou o crédito aí pro Marcelo, que joga muito bem também, e a gente, né, acabou não tendo unanimidade, né, nos melhores. Para mim foi o Fernando, você votou no melhor da equipe da Chapecoense? O melhor da Chapecoense, eu não lembro, né, do meu voto ontem, mas eu acredito que foi no Ederson, que fez o gol. Não, foi no Ederson. Foi o meu voto, exato. O meu foi no Fernando. Então, a Chapecoense tentou, mas como você bem disse, foi um time que tropeçou nos próprios erros. Claro, a gente está tirando aí o mérito do adversário do CRB de jeito nenhum. A vitória do CRB foi incontestável. Agora, no segundo tempo, a equipe da Chapecoense tentou dominar
não conseguiu, e a cada vez que o CRB fazia gol, como o gol do empate, o segundo, era como um balde de água fria. Então, não deu para a equipe da Chapecoense, e foi assim que eu vi esse jogo também, não é isso, Williams Martins? Verdade, eu também concordo, Viri. Foi assim que eu vi o jogo, né? Uma Chape que no primeiro tempo... Adversário duro, difícil. Exato. No primeiro tempo fez muita pressão, no segundo já tentou, mas já perdeu as forças ali no segundo aérea, tempo. que né? é o forte deles também, né? Com E uma coisa que você falou que é importante, Viri, que vale reforçar. O CRB não ganhou na fraqueza do adversário. O CRB procurou e criou oportunidades. Só que falhas de um lado, falha do outro, porque o Gum deu o gol, né? E felizmente aí o Marcelo, que era o mais lúcido do gol para a equipe do Clube de Regatas Brasil. Então, nessa análise, encerramos assim o primeiro bloco, né? Aqui pra gente e para vocês também, da TV Farol, canal 16 e o canal 8 também da internet. Na volta, tem muito mais informações. Vai falar o do Daniel Paulista? Com certeza. O Gilson Kleina também? Com certeza. Tem gols também? Com certeza. Então, segura aí que a gente volta já. O melhor governo do Brasil mudou a vida de Alberto. Toda a família estava achando que não voltava mais. Mas, graças a Deus, estamos aqui para contar a história, né? Passando o filme na cabeça. Essas alazinhas aqui, passei tudo de maca. Muito bem tratado, graças a Deus. E salvo. Tudo bom? Eu agradeço a você, rapaz. É emocionante quando eu cheguei na frente do hospital aqui. Quem saiu daquele jeito, né? É isso, graças a Deus, é. Tô vivo, graças a Deus. E graças a você também. Graças a Deus. Uma gratificação enorme. É emocionante, chega da emoção mesmo. Pelo que eu passei, tanto por dentro como por fora, é uma coisa só. Maravilhoso, bonito, bom e não tenho o que dizer. E olha que eu não estou fazendo campanha para ninguém, que eu estou dizendo que é verdade. Estou eternamente grato. O governo que fez 6 novos hospitais é o melhor governo do Brasil. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus. Vem pra Maceió, vem pra Maceió, vai ser de arrepiar, o São João de Maceió. Maceió é Maceió é forró. De 15 a 29 de junho vai ter Forró do Bill no Benedito Bentes. Festival Multicultural no Jaraguá. Festival de quadrilha, coco de roda e bumba meu boi no Polo Tabuleiro. E é tudo de graça. Vem pra Maceió, vem pra Maceió, vai ser de arrepiar, o São João de Maceió. Maceió é Maceió é forró. Realização Prefeitura de Maceió. Maceió é massa.
E aqui a informação está em primeiro lugar. Você já leu, você já viu o nosso site, o portalnarede.com.br? Vai lá e confira informações sobre política, religião, o mundo, tem esportes também, tem turismo, de cidades, de economia, né? Você quer saber quanto é que está o dólar também, né? O euro, a gasolina, tudo, o clima, tem tudo lá, né? Nosso site, ele é completo, portalnarede.com.br. E o nosso Instagram, Estamos na Rede, onde compartilhamos também tudo que a gente vai fazer. Williams Martins, agora chegou a hora, além do torcedor continuar vendo os gols, chegou a hora também, daqui a pouco, das coletivas. Mas antes da coletiva, o CRB foi para a 7ª posição. E dependendo dos resultados, pode cair até para a 10ª, né? Vai cair até aí 3 posições. Olha aí a tabela, Williams Martins. A tabela do Campeonato Brasileiro. Fala pra gente aí, Williams Martins, como é que tá essa tabela aí? É verdade, né? Olha só, o CRB tá ali em 7º, né, com essa vitória. E olha como é um campeonato brasileiro da Série B, viu? Se fosse a Chapecoense que tivesse vencido, quem estava em 7º agora era a própria Chape. Então, para você ver como tá equilibrado, né? Passaria o CRB, empataria com o CRB, né? Em número de vitórias e tem um saldo de gols melhor. Exato, né? Então, daí um campeonato brasileiro que, para mim, não tem um time assim muito acima da média. Eu acho muito equilibrado as 20 equipes, né? Aí tem o Cruzeiro como líder, né? E o Vasco em segundo, o Bahia e o Grêmio, né? Formando ali o G4, né? E já o Náutico, o Guarani, Ponte Preta e Vila Nova no Z4. O CRB deu um bom salto. Foi o primeiro jogo da rodada. Vamos ter outros jogos aí na rodada também que podem modificar essa classificação. Mas essa vitória foi muito importante, até porque eu acredito que é a primeira vez que o CRB vai para a primeira parte da tabela nessa temporada. Viu, é a primeira vez, como destacou o técnico Daniel Paulista e vai falar daqui a pouco. Cruzeiro líder 31, segundo Vasco 27, terceiro Bahia 25, quarto Grêmio com 21 pontos ganhos. Esses são os 4 melhores, o William já falou. Quinto Sport com 20, sexta Tombense 19, que é o próximo adversário do CRB aqui no Rei Pelé. Sétimo, o Galo com 18 pontos, em oitavo Brusque com 16, em nono Operário 16, em décimo Criciúma 16 pontos. Na 11ª posição, o Sampaio Corrêa tem 15, o Londrina na 12ª 15 pontos, em 13º o Chapecoense com 15, o Ituano na 14ª tem 14 em tudo para a equipe do Ituano. E inclusive entra na 14ª rodada, tudo 14 para ele. Na 15ª o Novo Horizontino 14, em 16º o CSA com 14, e abrindo a zona de rebaixamento temos o Náutico, o Timbu com 13, o campeão brasileiro da Série A de 1978, o Guarani com 13 pontos na 18ª, a dupla, né, a duplinha aí de Campineira, né, a Macaca, Ponte Preta, na 19ª posição com 12, e em 20º o Vila Nova com 11 pontos ganhos é o Lanterna. Se as equipes que estão abaixo do CRB vencerem, vamos lá, ele pode ser ultrapassado pelo Brusque, que o Brusque não precisa nem do saldo aí, né? Daqui a pouco a gente vai falar os jogos dessas equipes e daqui a pouco a gente vai falar quem é que o CRB tem que torcer para não cair muito na tabela. Se o Brusque ganhar, vai para 19, aí não conta nem o número de vitórias e mesmo assim o Brusque ficaria com 1 a mais, ficaria com 6, né? Campanha boa aí do Brusque. Aí o Operário tem 16, ele também ultrapassaria porque ia para 19, ele e o Criciúma. Aí o CRB já cairia para a 10ª posição. Para o Sampaio Corrêa, só que tem equipe que está abaixo do CRB que uma enfrenta a outra. O Sampaio Corrêa tem 15, se ganhar vai para 18, fica com o mesmo número aí de vitórias do que o Clube de Regatas Brasil, mas ultrapassa, porque o Sampaio Corrêa tem -2 e o CRB ainda tem um déficit de -6. Então o Sampaio também. Agora, o CRB pode terminar até em 10º, porque as equipes que estão abaixo dele se enfrentam. Entendeu? Uma com as outras. E o Londrina, que tem 15 pontos, tá? Não ultrapassaria porque tem um saldo de gols inferior. E a Chape, que tem 15, foi derrotada, não joga mais essa rodada, porque foi derrotada pelo próprio Clube de Regatas Brasil. Além de CRB e a equipe da Chapecoense, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, antes da gente analisar as coletivas, né, dos dois técnicos, tem amanhã, né, quinta-feira, 9h30 da noite, o CSA
contra a equipe do Grêmio. Aí não vai influenciar, porque o CSA não pode ultrapassar o CRB e o Grêmio está acima. O bom para o Clube de Regatas Brasil seria um empate aí nesse jogo. Mas nós queremos que o CSA vença, porque nós somos Alagoas, Ponte Preta e Sampaio Correia. O bom para o CRB é a vitória da Ponte, que está mais embaixo. Vasco da Gama e Operário, o Vasco tem que ganhar ou empatar para o Operário não ultrapassar o CRB. Londrina e Guarani, aí uma vitória ou empate, né, uma vitória do Guarani ou um empate para segurar o Londrina. E o Criciúma e o Vila Nova para o Tigre Carvoeiro, que é o Criciúma, não ultrapassar o Clube de Regatas Brasil, o Tigre de Goiânia precisa vencer. Você está vendo aí os próximos jogos que o estagiário colocou na tela. Bahia e Novo Horizontino não vai influenciar. Aí, ó, os próximos jogos, quem não enxergar isso aí que o estagiário colocou, viu, meu amigo? Tá? E o Sport Recife contra o Brusque, tá? Ou um empatezinho já serve aí, porque o Sport não deslancha e o Brusque não passa. E a Tombense e o Náutico também um empate. Ou seja, o CRB tem que torcer para que todos os jogos terminem em empate aí. Será que é possível essa combinação de resultado? Para o CRB não cair tanto na tabela. Mas o que importa é somar pontos. E, por exemplo, perdeu 2 pontos diante do Ituano, já recuperou fora de casa. Então, vacilou em casa, tem que ganhar fora. Ou ganhar em casa e beliscar, conquistar pontos fora, né, Martins? Verdade, né? Falando sobre os adversários que podem ultrapassar o CRB, eles têm vida complicada, né? Tem a vida complicada aí, vai ter pedreiras pela frente. E eu digo até o próprio Criciúma que vai pegar o Vila Nova, que é o Lanterna. Aí você fala, não, mas vai pegar o Lanterna, é fácil. Fácil, na Série B não tem como. Então, é realmente complicado, vai ter os jogos aí, olha, o Sport, por exemplo, o Brusque. O Sport vai estar jogando em casa, né? Para o Brusque vencer o Sport. Um time que o Brusque ganhando já cola no G4 aí. Exato, né? Então, daí tem o Vila Nova com o Criciúma. Então, o Operário vai pegar o Vasco no Rio de Janeiro, então complicado isso. Com todos os ingressos vendidos, só isso. Complicado, então, dos que estão abaixo do CRB, passar todos, né? No calor, ainda mais lá, no calor. O Operário acostumado com o frio do Paraná, né? Mesmo no Rio, tá fazendo frio no Brasil inteiro, então. Muito bem, então é isso, né? O CRB conseguiu essa vitória importantíssima, até porque agora joga em casa, joga do lado do torcedor. Então imagina se o CRB vence o próximo jogo e com os resultados ajudando. Aí já começa a pensar diferente no campeonato. Pensar em quê? Encostar no G4. Não é isso, Veridiano? É isso mesmo, né? E para continuarmos falando do jogo em que o CRB venceu 2-1, Ederson marcou o gol da equipe da Chape e Fabinho 2 vezes para o Clube de Regatas Brasil. Vamos às entrevistas coletivas, começando pelo time da casa. Que entrevista espetacular do Gilson Kleina. Nós colocamos ao vivo, tá certo? No nosso YouTube na rede, a qual você acompanha os jogos. E agora você vai ter oportunidade de ver que coletiva sensacional. Geralmente, quando o time perde, o técnico briga com todo mundo, briga com o repórter. Bota a culpa do juiz. Bota a culpa no juiz, a culpa nos jogadores. Esse cara sensacional que vai falar é o Gilson Kleina. Cara que ficou sem camisa para presentear um cara que colecionava camisa. Então imagina aí como o cara é gente boa. E na coletiva ele mostra o quanto é humilde, é sábio e é um técnico que merece aí reforços. E agora eu vou torcer para a Chape continuar. Quem que não gosta, não só depois disso, quem é que não gosta da Chape? Todo mundo, depois da tragédia, adotou a Chape como seu segundo time. Eu digo, qual é o seu time de coração? Alagoas. E o segundo, Chapecoense. Depois de toda aquela tragédia que aconteceu. Vamos agora assistir a entrevista coletiva do Gilson Kleina. O cara é sensacional, mesmo depois da derrota. Confira. Concordo com você, às vezes a gente não sabe nem o que falar, sabe? Nós tivemos 21 finalizações, eu entendo que nós tivemos um grande desempenho, fizemos um grande primeiro tempo. Concordo contigo, acho que nós poderíamos não ter feito o primeiro gol, nós poderíamos ter ampliado, ter feito mais gols. Agora, tomar decisões, nossa, assim, é uma coisa assim que foge também do controle, né? Você vê o gol que nós tomamos, é trazer uma bola para dentro, que estava toda a marcação deles, eles já vinham com linha abaixo, linha de 5, faziam uma linha de 4, a equipe deles vieram reativo, né? Parece que eles não precisam criar.
Daqui a pouco a gente vai lá e vai propiciar o erro. Pô, tem hora que você tem que fazer a leitura. O jogo tá acabando no primeiro tempo. Até passei ali para eles, faltavam 2 minutos. Então a gente tem que ser certas coisas assim também. A gente tem que ser mais malandra. A palavra é essa. A gente não conseguiu fazer os gols, também não precisa tomar. E a gente trabalha essa forma de emocional. No intervalo aqui a gente deu confiança, continua que nós estamos jogando bem. Tanto é que nós voltamos no segundo tempo, tivemos 3 chances. Tivemos com o Fernando, tivemos com o Ederson, bola ali que eles tiraram em cima da linha. Então tem hora também que se não deu para ganhar, mesmo que nós não estamos ganhando em casa, vamos fazer um ponto. Nas 2 rodadas nós íamos fazer 4 pontos. E aí, sabe, bate uma ansiedade. Claro que a gente sabe que o torcedor quer que acelere. Mas então, nós temos que ter maturidade, a gente tem que ter um pouco de inteligência para que as coisas aconteçam. A fase nossa dentro de casa ela não é boa. Qualquer erro nosso, nós perdemos o jogo para 3 contra-ataques. 3 contra-ataques. Nós não tivemos. O time deles, eles tinham um volume, posse entre os zagueiros, que nós tínhamos o nosso gatilho de pressão. Então, a confiança a gente trabalhou, mas, sinceramente, eu não posso responder o interior do atleta, a gente blinda. Mas tomar decisão tem coisas que tem que saber que o futebol, a gente tem momentos que a gente tem que simplificar o mais ainda mais terminando o jogo. E mais uma vez, deixamos 3 pontos assim, que ao meu ver, o adversário não fez, só fez por onde esperar o nosso erro. Era para nós ter o controle do jogo, ter feito o segundo gol. Se nós não conseguíssemos ter feito o segundo gol, nós tivéssemos que ter o controle, a segurança, a leitura, que daqui a pouco também eles iam ter que se expor. Eles mudaram a forma de jogar, porque eles não estavam encaixando a marcação. Depois eles encaixaram, tentando fazer uma marcação individual no Thiago Real. E o Thiago, felizmente, não passou bem mais uma vez. Esses problemas. Mas mesmo assim, a gente tinha condições, tivemos o volume. O que eu falei para eles ali, a gente não consegue dar uma sequência para ficar feliz, para ter paz. Sabe? A gente mesmo chama os problemas. Claro, trabalhar de novo, mais uma vez, jogar fora de casa, manter esse retrospecto que é importante fora de casa, mas hoje, mais uma vez, deixamos pontos importantes num jogo que era para ser totalmente nosso. Boa noite, Gilson Kleina. Boa noite, Paulo Pagliari, Anderson Rodrigo, Rádio Sonora FM. Kleina, nas entrevistas, na saída do gramado, alguns atletas falaram, está faltando maturidade, está faltando experiência, a torcida nesse momento precisa pegar junto porque a gente precisa. E no momento das alterações, em algumas o torcedor se manifestou também. Quando você fez as substituições hoje, quais foram os critérios que você utilizou e a tua avaliação tática para as saídas e as entradas dos atletas ao longo da partida? Cara, o futebol está chegando um momento que você tem que levantar a plaquinha e explicar o porquê que está saindo. Cara, o Thiago Real passou mal mais uma vez. Estou falando, entrou o Claudinho. O Thiago, para mim, estava bem no jogo. Mas ele mesmo falou, perdi a força. Palavras dele. Quem que você entrevistou? Foi o Thiago no final? É ele que tinha que ter falado isso. Ele mesmo falou, palavras dele. Eu coloquei o Bianchi ali para ter uma situação, não é da posição dele. Queria um pouco mais de energia nessa situação. A troca dos extremos, a gente tentou mudar um pouquinho, porque eles aí abaixaram, quando eles fizeram o segundo gol, para a gente ter um preenchimento de área. O Ederson fazia muito tempo que não vinha jogando, foi o jogo que ele iniciou, não conseguia mais pressionar, tentamos com o Rodriguinho e com o Jonathan para pressionar, subiu o Betinho, até falando para ele que sobrou muita bola ali na frente, tanto é que o Marcelo finalizou 3 bolas de frente, e o Betinho tem um arremate muito bom. Eu pensei que nessa situação a bola também ia sobrar, se bem que eles fecharam mais ainda, mas assim mesmo, nós colocamos o Fernando para fazer, então a substituição foi muito em cima um pouco do desgaste, e a estratégia na situação da gente colocar um homem a mais na última linha deles. Nós estávamos criando muita situação, eles abaixaram, ficaram com uma bola longa, tanto é que o segundo gol no contra-ataque é um erro nosso de passe, nós ficamos com a bola descoberta, ao invés de nós temporizarmos, correr para trás, a gente foi dar o bote, aí acharam o passe. As coisas que a gente... Então, foi assim, cara. Sabe, os erros assim que a gente comete que custa muito caro. Então, as substituições foi em cima da situação. 3 por desgaste e outra foi por estratégia, Pra gente colocar o Betinho, que tem um arremate muito bom, e o Rodriguinho para fazer um segundo atacante com o Jonathan. Kleina, boa noite, Paulo. Mais uma vez, a Chapecoense perde pontos, conforme você está falando, Kleina, em erros individuais, contra o Criciúma, da mesma forma que
Como fazer essa virada de chave mais uma vez e também trabalhar o mental dos jogadores, porque você ressalta que no intervalo você conversa com os jogadores mentalmente, mas a gente conseguiu perceber no início do segundo tempo que a Chapecoense já voltou um pouco abaixo, parecendo que sentiu o gol que saiu no final do primeiro tempo. A gente trabalha todo dia, né? Quando hoje nós perdemos o Pablo na concentração, nós chamamos o Rian, demos confiança para ele. Às vezes jogar dentro de casa, a gente sabe da pressão, mas o jogador de futebol tem que superar isso. Eu entendia que se nós colocássemos um outro jogador improvisado ali, nós íamos perder o lado direito. Eu acho que o Rian fez um primeiro tempo assim, ele teve 2 bolas cruzadas, que era bola de gol. Ele cruzou, então coisas boas que ele fez. Mas concordo com você, sentiu. E a gente tenta levantar. Foi o que eu acabei de falar. Tem coisas assim que é intrínseco, né? Não consigo também entrar dentro do atleta. Eu quero que ele também responda, que ele reaja, para que isso a gente tenha uma equipe coesa. Muitas vezes esse garoto vai maturar mais lá na frente, né? Vai passando por uns processos como esse. Aí amanhã conversar. Nossa situação financeira, a gente não pode desistir de jogador algum. Nós temos que trabalhar para que isso melhore, trabalhar a situação. Nós temos atletas que ainda estão entregue ao ADM, né, que é o Roney, que é da posição. E eu não sei se volta, mas temos que pensar uma situação lá fora. Amanhã apresentar e conversar, mais uma vez fazer a reflexão sobre os erros. Mais uma vez deixamos uma vitória que estava nas nossas mãos, eu entendo isso. Eu acho que nós criamos para sair vencedor. A equipe ela teve uma postura assim aguerrida, conseguimos furar os bloqueios do CRB. Daniel veio com uma equipe bem reativa e nós conseguimos movimentar. No primeiro tempo assim, os atletas foi de uma leitura, de um entendimento muito bem. Tivemos várias chances para poder ampliar ou então poder ter aberto o placar antes. E mais uma vez a gente entregou os gols e futebol é jogo de erro, tentar diminuir isso. Principalmente dentro de casa, para, sei lá com o Paulo aqui, acho que nós trazer um padre, um pastor, aí, alguma coisa também para... Tenho que apelar para tudo também. Tá aí, o sensacional é o final, né? Quando ele diz que precisa de quê? De padre, de pastor, de tudo, né? Porque quando as coisas não dão certo... E esse é o Gilson Kleina falando, né, um pouco do que foi o jogo, do time... Não tem muita culpa não, né? Aliás, não tem culpa nenhuma do resultado e dessa situação da Chapecoense. Tá fazendo o que pode, né? Com um time que, na minha opinião, a Chapecoense não é pior do que nenhum time aí que tem na Série B. Pelo contrário. Verdade, né? Então essa expressão dele aí, né, de ter falado padre, pastor, é porque provavelmente ele está sem entender realmente o que falta para a Chapecoense engrenar, né? Porque é um time, por exemplo, veio de vitória contra um Bahia, dentro da casa do Bahia. Aí você imagina, agora vai engrenar. Aí vai e perde em casa. Só venceu fora, inclusive. Exato, não venceu em casa, né? Os 3 jogos que ela venceu, a Chapecoense, foram 3 jogos com adversários tradicionais difíceis com estádios lotados. Exato, né? Então, realmente fica sem entender, tanto o Gilson como a gente aqui também fica sem entender o porquê a Chapecoense não engrena, né? Que tem um bom treinador formado, né? Exato, experiente, a decisões, campeoníssimo. Grande nome do futebol brasileiro, né? O Gilson. E daí também os jogadores que tem um time equivalente a todas as outras equipes. A Chapecoense, para mim, no papel, não fica atrás de nenhuma equipe, até mesmo o Cruzeiro, que é líder, tem uma equipe ali que não é equipe de estrelas, vamos dizer assim. Tirando o Claudinho, que jogador fraco. Verdade. Reclama demais. Então é difícil, né, saber por que a Chape não engrenou, mas entrevista sensacional, né, coletiva do Gilson. E é isso. A Chape vai seguir tentando conseguir engrenar no campeonato. Não foi contra o Clube de Regatas Brasil. Melhor para o torcedor regatiano, que ficou feliz, né, Veri? É verdade, né? E o Clube de Regatas Brasil também
teve a sua entrevista coletiva. Depois do Gilson Kleina, e a gente analisou, o técnico Daniel Paulista também falou, né? Direto de Chapecó, a gente repercutiu, né, o áudio dele e a imagem, claro, congelada, porque nós só tivemos aí o áudio, mas você que é torcedor do Clube de Regatas Brasil, entre outras coisas, falou da constante, falou da mudança aí, das perdas que ele teve, tá tendo, e dessa vitória fundamental, e ainda disse, só perdemos para o Cruzeiro, que é o líder da competição. Confira o que disse o técnico regatiano. Para falar sobre o jogo, uma vitória importante, uma vitória grande, maiúscula do CRB, fora de casa, contra um time que no momento disputa as posições com o CRB, e uma vitória que nos deixa, primeiro, muito feliz, satisfeito com o resultado, com o desempenho, principalmente do segundo tempo, onde conseguimos a virada e saímos daqui vitoriosos. O jogo em si, um primeiro tempo onde montamos uma equipe num 3-4-3, tentando fazer uma marcação, uma linha baixa e tentando sempre explorar em velocidade do Negueba e do Fabinho os contra-ataques. Em alguns momentos funcionou. No primeiro tempo, o adversário, principalmente a movimentação do Thiago Real no primeiro tempo, dificultou essa nossa estratégia. Infelizmente ela não funcionou da maneira como nós acreditávamos, mas no intervalo da partida, né, a comissão técnica trabalhou muito bem, todos contribuíram para que os ajustes táticos na equipe fossem feitos, e nós adiantamos o Wellington Carvalho para fazer uma marcação individualizada em cima do Thiago, deixamos o sistema de 3 zagueiros para trás, e a equipe cresceu no segundo tempo, a equipe foi dona do segundo tempo. Jogamos, conseguimos marcar mais alto, né? Fizemos ali o Wallace e o Martin mais ofensivos, com o Wellington Carvalho fazendo uma marcação individualizada, jogando por trás, dando liberdade para que o Romão aparecesse, para que o Raul aparecesse, depois até o próprio Reginaldo, né? O Negueba e o Fabinho também foram boas opções de escape pela velocidade e pelo bom jogo que fizeram, juntamente com o Anselmo, em muitos momentos, municiando esses atletas, fazendo a função de um pivô por dentro e contribuindo muito para o desenvolvimento do nosso jogo. E no segundo tempo, a equipe do CRB foi superior, mereceu a vitória, poderia até ter, pelas oportunidades que teve, encontrado outros gols dentro do segundo tempo, mas o importante era a vitória, eram os 3 pontos que nos deixa hoje já na primeira parte da tabela. Um jogo que foi no início de uma rodada que tende a ser muito competitiva, como todas as outras, mas que o CRB já larga na frente, fez a sua parte e agora, tendo mais alguns dias para trabalhar, recuperar atletas, né? Hoje foi um jogo difícil, tínhamos os nossos 2 volantes que estavam jogando nas últimas partidas fora da partida, o William e o Iago não puderam estar à disposição. Tivemos a entrada do Martin e o Wallace pela primeira vez como iniciantes, o próprio Negueba também fazendo novamente uma aparição, o Raul voltando. Então, assim, nós temos rodado a equipe e os atletas têm contribuído com entendimento, com muito esforço, com muito trabalho. O CRB vem se recuperando dentro da competição, uma equipe que estava muito abalada psicologicamente, com os números também não ajudando dentro da própria sequência de jogos que estavam, mas que desde da nossa chegada os números têm sido muito importantes. São 7 jogos à frente da equipe, 4 vitórias, 2 empates, somente uma derrota, e essa derrota inclusive para o líder da competição e quem hoje faz o melhor jogo da Série B. Então, um aproveitamento de mais de 70% de aproveitamento, né, nessa sequência. Isso fez com que o CRB crescesse muito no campeonato e na tabela. Mas temos que manter os pés no chão, continuar trabalhando, porque é o trabalho que tem feito essa equipe ultrapassar esses degraus que vem ultrapassando,
Então, continuar trabalhando centrado, com muito foco, com muita concentração, como estamos fazendo desde o primeiro dia aqui, para que a gente, aos poucos, consiga sempre trabalhar para buscar melhores colocações, e é o que a gente vai fazer até o final. Focar agora no jogo contra Tombense, mais um jogo muito difícil, mas que dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, e esse torcedor ele é extremamente importante nessa caminhada, precisa estar do nosso lado, apoiando, essa equipe vem correspondendo, vem lutando, vem crescendo, e a expectativa é que a gente, juntos, possa fazer um grande jogo novamente dentro de casa e lutar por mais um resultado positivo, que é o que nós vamos fazer sempre à frente do CRB. Um grande abraço a todos. Aí o Daniel Paulista, técnico da equipe do Clube de Regatas Brasil. A União, né, tá com um time na mão, realmente, fez as alterações, nem usou todas as alterações. Na minha opinião, poderia ter tirado o Negueba, que já estava cansado, mas o garoto segurou bem ali. E outra, entrando com o Martin e o Wallace, porque não tinha, né, o que fazer. E eu gostei muito, né, quando ele falou, né, que o time tem uma certa segurança, apesar de bater cabeça, e ele reconhece isso. O time mal no primeiro tempo, melhorou no finalzinho, e no segundo tempo, quando começou a equilibrar as ações da partida. Só que penso que ele pode fazer mais, mesmo com esse elenco reduzido. Mas ele falou também da perda de outros jogadores, como eu perguntei na outra entrevista coletiva, sobre o Willi, a saída do Maicon, que se concretizou anteontem, e ele disse que a direção ia resolver, porque com ele já estava resolvido. E aí, Daniel Paulista, apenas uma derrota no comando do Clube de Regatas Brasil, que foi exatamente contra o Cruzeiro, que é o líder, onde ele destacou, não é isso, Martins? Isso, né, Daniel Paulista, que também foi importante ele admitir que ele errou na escalação, né, ele admitiu isso, que na minha opinião, poderia realmente ter até dado uma chance para o próprio Gabriel, que vinha entrando bem aí nas partidas, quando ele entrava no segundo tempo, Gabriel estava entrando bem. Então, no lugar do Emerson, ali, eu acho que essa é a minha opinião, que deveria entrar talvez o Gabriel, que jogando pelas pontas ali, talvez permitisse que o Anselmo ficasse um pouco mais na frente. Bom, mas deu tudo certo depois, né? Porque o time se reorganizou, tomou uma pressão ali no primeiro tempo, porém conseguiu segurar o máximo que pôde. Quando levou o gol, não se abalou tanto, ainda correu atrás e ainda empatou no primeiro tempo. Então, o Daniel Paulista está de parabéns no trabalho que ele está fazendo, não só pela vitória de ontem, mas pela segurança que ele está passando para o torcedor, principalmente na defesa. Quando toma gol, acaba que ele consegue contornar. Tomou o gol na derrota do Cruzeiro. Tomou 2 gols, mas foi 2-0. Mas quando tomou o gol com o Ituano, conseguiu o empate. Então, o Daniel Paulista está muito bem, até agora com uma derrota só, né, de todas as partidas que ele estava à frente do Clube de Regatas Brasil, e 2 vitórias fora de casa. Então aí vamos ver como vai ser a próxima partida. Ao longo da semana a gente vai debatendo e vai... Até o próximo jogo vai ter muita informação sobre o Clube de Regatas Brasil também. Então, tá de parabéns aí o Daniel Paulista, e segue trabalhando, né? Vai trabalhar para melhorar os outros setores do CRB que tá precisando. Só joga na outra quarta-feira. Tem aí tá tudo bem que volta de viagem, mas tem uma semana o Clube de Regatas Brasil para trabalhar o time, trabalhar o elenco, recuperar também jogadores. Quem sabe aí, né, o Claudinei também de volta, o Iago voltando de suspensão, e o Clube de Regatas Brasil que vai nessa sequência até a janela abrir, como já está aproveitando também o Jalisson, e tomara que acerte nas contratações e não deixe os jogadores irem embora. Tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro, né, que a gente destaca para você, a gente falando do Campeonato Brasileiro da Série B, já falamos de classificação, só lembrando que amanhã o Na Rede transmite esse jogo aí, ó, o segundo jogo da rodada entre CSA e Grêmio. Vai ser um jogão de bola, o Grêmio quer confirmar aí, se manter no G4, e o Centro Esportivo Alagoano quer se recuperar. O Alberto Valentim tentando sua primeira vitória ao seu comando e em casa. Então o torcedor do CSA tem que se garantir. E amanhã também tem o pré-jogo aqui na TV Farol, né? Desse jogão, né? Desse jogão aqui na TV Farol. Todas as informações do CSA e Grêmio. E o jogo será transmitido pelo YouTube, tá certo? Claro,
na medida do possível, como mostra para mim, com aquecimento, já que nós não temos os direitos. Teremos também Ponte Preta e Sampaio Correia, jogo 9h30 da noite no Moisés Lucarelli, o Majestoso em Campinas. Vasco da Gama, com São Januário lotado na sexta, 19 horas, contra o Operário. Também na sexta-feira, 7 da noite, Estádio do Café, Londrina e Guarani. E nós teremos do Heriberto Rios confronto dos Tigres. O Tigre Carvoeiro, que é o Criciúma, contra o Tigre de Goiânia. Teremos no sábado, 16 horas, o jogo entre o Bahia contra o Novo Horizontino. Quem será o novo técnico da equipe, né? O Alan Altafora foi dispensado. Sport e Brusque, às 19 horas, no sábado, na Ilha do Retiro, se não chover. E Tombense, que tá bem, contra o Náutico, que tá mal, é o primeiro da zona de rebaixamento, 11 horas da manhã, lá em Muriaé, no estádio do Nacional, que a gente esteve, né? E a gente, né, claro, convida você para o nosso pré-jogo desta quinta-feira, anunciando CSA e Grêmio. Já pensou que jogo, hein? Vai perder e você que vai pro estádio Rei Pelé, fica aí, ó, tá aí a classificação na tela, os 4 primeiros, os 4 últimos. Williams Martins, um abraço para você, encontro marcado amanhã, né, na quinta-feira, para CSA e a equipe do Grêmio. Vai ser jogão. O Galo fez a parte dele. Vamos torcer para que o Azulão faça a sua também. Verdade, né? O CSA que já teve a troca do comando técnico aí. Então, um grande abraço para você, Veri. Um grande abraço para você que está em casa. Teve a troca do comando técnico e está tentando se reorganizar o Azulão do Mutange, né? E amanhã vai ter todas as informações aqui mesmo na TV Farol. Todos os detalhes aí para esse jogão que vai ser transmitido lá pela equipe do Na Rede no YouTube. E você que também curtiu, né, também todas as informações aqui do CRB. Então, é realmente isso, né, Everi? E o estagiário em tempo hábil, né, dizendo o técnico Novo Horizontino é o Rafael Guanais, né, o novo técnico. Ele teve passagens por times de São Paulo e foi auxiliar técnico de outros tantos também que passou o novo técnico do Novo Horizontino. Então, gente, é só aguardar, né? Curta também o nosso Instagram, estamos na rede, do nosso canal do YouTube, chegando a 118 mil inscritos, o YouTube na rede oficial e também o nosso portal. Quer ficar bem informado? portalnarede.com.br. Grande beijo no seu coração, grande abraço, você torcedor, você torcedora, meu amigo e minha amiga. Grande abraço! Até amanhã com mais informações esportivas com o CSA e Grêmio. Valeu!